Está na hora de nós, produtores, de modo geral, no Brasil inteiro, começar a se envolver mais politicamente, né? Acompanhar o que está acontecendo, porque qualquer decisão lá influencia diretamente o agronegócio, né? Eu acho que é o primeiro setor que sente as decisões tomadas em Brasília, né? Mas, Gilke, conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, quem que é Gilkeane? Eu sou Gilkeane Carnelucci, sou jornalista, filha de produtores rurais, nasci no interior do Rio Grande do Sul, município chamado Coronel Bicaco, e desde muito cedo eu decidi que queria seguir na comunicação. Então tive o apoio da minha família, me formei em jornalismo e fui morar em Porto Alegre. Ali eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa. E aí, depois de 3 anos que eu atuava já em assessoria de imprensa, eu recebi um convite, Rodrigo, para trabalhar na assessoria parlamentar de um deputado federal, com quem eu trabalhei 10 anos. Olha só. E é algo que eu sempre falo, é que nós precisamos, na nossa caminhada, encontrar pessoas que acreditem no nosso potencial. Por que eu falo no nosso potencial? Porque eu ainda não tinha experiência com política. A minha família nunca foi envolvida com política, eu não tenho políticos na minha família. E esse deputado federal, então, que é o deputado Afonso Ram, gostou do meu currículo, gostou, né, do meu perfil e disse, não, eu vou dar um voto de confiança. E aí comecei a trabalhar com ele em Porto Alegre, percorríamos o Rio Grande do Sul e depois de 2 anos ele me convidou para ir morar em Brasília. Olha só. Então, os últimos 8 anos eu pude acompanhar o agronegócio, as pautas do agronegócio em Brasília. E essa experiência não tem universidade Sim. que forneça, que proporcione, né? Tu conhecer o bastidor, tu acompanhar as articulações, as negociações. Eu não teria aprendido isso em um ambiente acadêmico. Só que tudo isso também começou a reverberar dentro de mim. Eu comecei a observar que o agronegócio, apesar de ser um setor muito forte, ainda não tem uma grande influência nas decisões políticas. E por que eu te falo isso? Porque muitos projetos estão parados na Câmara ou no Senado há mais de 5 anos. Nossa, é muito tempo, né? Projetos que são estruturais para o agronegócio. Nós estamos falando aí do seguro rural, né, que precisa ser modernizado. Nós Com estamos certeza. falando aí de políticas para irrigação, para energia solar. Projetos que estão engavetados e que muitas vezes pessoas que nunca pisaram no campo é que vão decidir o momento e como esses projetos vão ser aprovados, Rodrigo. Nossa. Então isso começou a me incomodar. Isso começou a me incomodar por quê? Porque muitas vezes o produtor, ele baixa a cabeça e vai trabalhar. E aí quando ele enfrenta esses adversidades climáticas, problemas com custo de produção, falta de crédito, ele não sabe como é que a gente faz agora para ter acesso, o que é um direito, né, do produtor, Claro. ter condições para produzir. Então, nós estamos começando um movimento justamente para dar voz ao produtor e para aproximar o campo do Congresso Nacional. E eu já peço para os nossos produtores, para quem está nos acompanhando, que nos dê uma oportunidade de mostrar um pouquinho mais desse projeto. Nós sabemos que o momento político no nosso país ele é muito tenso, É delicado. as pessoas estão muito cansadas, muitas pessoas já não têm mais esperança. Uhum. Só que a diferença e a mudança somos nós que vamos fazer. Ela não vai vir de Brasília, muito pelo contrário, ela vai começar na base. E ela começa da porteira para dentro. O produtor precisa começar a se organizar dentro da sua propriedade, através do seu sindicato, das suas federações, até que o agro se torne tão forte que ele vai ficar assim acima de qualquer governo. Né? Entrando o governo A, o governo B, as políticas elas vão continuar acontecendo. O Certo. produtor vai ter alguma segurança para produzir quando ele estiver nesse nível. Né? Isso Que é ele verdade. sabe que, independente de ideologia, de governo, as políticas elas vão ser mantidas. As políticas estruturais para o setor vão ser mantidas. Isso é muito importante. E o que eu vejo, no meu ponto de vista, é que isso só não ocorreu ainda por conta da desunião no agronegócio, né?
Se os produtores soubessem a força que têm e tivesse uma liderança mais ativa e principalmente a política, eu acho que a gente já teria outro nível de influência nas decisões em Brasília, né? E em qualquer gestão pública no geral, você não acha? Com certeza, muitos anos nós ouvimos: ah, não queremos nos envolver com política, política não é pra gente. Só que todas as medidas que são tomadas em Brasília impactam o agronegócio. Eu acho que é o primeiro setor, né, que sente uma decisão importante. Com certeza. E, Rodrigo, isso é tão forte que muitas vezes não é nem uma medida provisória, um projeto de lei, é uma fala, né, de um representante político tem impacto direto no Sim, preço do dólar, né, que vai reverberar no preço do combustível, no preço do diesel, do insumo. das commodities. Exatamente. Então, nós precisamos entender qual é o posicionamento do agro hoje diante desse cenário político que nós temos no Brasil. Certo. E eu não estou falando de governo, de partido A ou B, Sim, porque o agro ele é maior do que tudo isso, né? com Os certeza. governos passam e o agro continua produzindo, alimentando 1 bilhão de pessoas no Brasil e ao redor do mundo, gera 25% do PIB nacional. Então, o Brasil está passando por crise em vários setores, inclusive no agro, mas o produtor está dando até a sua última gota de sangue para continuar produzindo, né? Sim, Tá entregando o que precisa, o que tem muitas vezes para continuar produzindo porque não está tendo acesso ao crédito. As medidas não estão acontecendo na velocidade que o setor precisa que aconteça, mas tudo isso muito é consequência da falta de união dos produtores rurais. com certeza. Porque é na base que a coisa precisa ser organizada para que isso reflita em Brasília, né? Quando os nossos representantes olharem e enxergarem um setor organizado e que sabe o que quer, as decisões vão começar a ser tomadas de outra forma. Hoje, de certa forma, está muito confortável para Sim. os nossos políticos, para os nossos representantes. Sim, Por quê? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eles conseguiram, parece que, minar a esperança dos nossos produtores rurais. Então, assim, a gente vê absurdo sendo aprovado, como é o caso do aumento do número de deputados sim, em 2 semanas, e vemos uma securitização ser enterrada. Aí eu acho que é o momento de nós pararmos e pensarmos: que Brasil nós queremos para o futuro? sim, Qual é o futuro do agronegócio? Se hoje os nossos representantes não conseguem aprovar uma renegociação de dívidas que atenda os produtores, principalmente os gaúchos que vêm sofrendo com estiagem, com enchentes, mas aprova aumento de número de deputados, tem alguma coisa que está muito errada em toda essa história. sim. Então, ou o agronegócio se organiza, se fortalece e se torna influente, e é nesse sentido que o nosso projeto quer contribuir para que o setor entenda a força que tem, se organize e se torne mais influente nas decisões políticas que impactam diretamente no nosso bolso.